meus irmãos. Casa em paz. Amém. Quero agradecer a presença de todos. O Senhor tem algo para nós essa noite, para acrescentar no nosso coração. Amém? Amém. Quando eu entrei nesse lugar, eu senti a presença de Deus, unção de Deus nesse lugar. Para operar na nossa vida por meio de nossa vida. Amém, meus irmãos? O Senhor deseja operar, falar por meio de nós nesse tempo. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as escrituras sagradas no livro de Oséias, no capítulo 6. Eu quero ler um verso somente. Uma grande verdade, uma grande necessidade que o Senhor descreve por esse profeta menor, que é Oséias, e que quando ele escreveu, era um contexto semelhante ao que nós vivemos hoje. Apostasia, violência, uma política desregrada, injusta. E esse texto é para os nossos dias. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, verso 3. Irmãos, o Senhor diz para nós que como a chuva seródia, o Senhor já tem falado ao nosso coração por esses dias, as crianças, os adultos, e Ele tem acrescentado ao nosso coração. Em todo tempo Ele tem acrescentado e Ele tem vindo para nos trazer coisas novas, como essa chuva seródia que molha a terra e faz com que as plantas se desenvolvam, gerem frutos, gerem vida. Assim também é conosco, com os seus filhos. A unção de Deus está sobre nós, ela está nesse lugar. E o Senhor tem olhado pelas crianças, tem olhado pelos adultos, pelos pastores, e é essa a intenção do Senhor, acrescentar à nossa vida, gerar crescimento, porque Ele tem coisas novas para a igreja, e é para nós mesmos. Vamos orar então? Fiquemos então de pé. Senhor, nós rendemos graças a Ti, pois Tu és Deus verdadeiro, Tu estás no nosso meio, Tu começastes uma obra, Senhor, na nossa vida, e a Tua palavra diz que Tu levarás essa obra até os últimos dias. Nós Te bendizemos, Senhor, tanto pela Tua presença na nossa vida, quanto pela Tua presença nesse lugar. Senhor, nessa noite de celebração de vida, nós Te exaltamos e Te bendizemos. Vem, Senhor, acrescentar ao nosso coração aquilo que Tu sabes que nós precisamos. Senhor, nós precisamos de Ti, e nós Te bendizemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Por essas coisas que nós cremos e nós Te pedimos, nós já temos vivido. Eu quero Te agradecer, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar. Shalom. Paz do Senhor, amados. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E depois de quase 3 anos sem escolinha, 3 anos,
Finalmente vamos colocar nossas crianças de novo, né? Jesus disse em Marcos 10, 13 e 16, enquanto pessoas traziam crianças para Jesus, para abençoar, os discípulos estavam impedindo de deixar para Jesus, aquelas pequenininhas. Jesus, quando viu Jesus, ficou indignado. Já viu Jesus indignado? Jesus ficou indignado. Ele disse assim: deixe vir a mim. As crianças não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, o Senhor Jesus tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Amém? Então, depois de 3 anos, chama aqui à frente os professores, primeiramente. Aqui na frente. E auxiliares também. Professor de auxiliares, isso. Então, vamos fazer em 2 grupos aqui, em 2 etapas, tá? Mas antes, pode subir aqui na frente aqui. Os professores e os auxiliares também. É importante a unção, que a unção é a capacitação do Espírito de Deus sobre esses professores, auxiliares, mães. Está escrito: ensina a criança no caminho que deve seguir, e quando a criança ela envelhecer, jamais se desviará dele. Se a gente ouvisse quando criança, né, quanta coisa, né, sobre Deus, né, nossa vida seria diferente. Nossa adolescência seria diferente, nossa juventude seria diferente. Por isso que é importante nós investirmos nas crianças, tá? Então, no momento agora, vamos ungir os professores, os auxiliares, tá? Em seguida, vamos chamar as crianças aqui por nome, tá bom? E depois vamos ungir as crianças. Senhor Deus, assim como o Senhor usou profetas para ser passado para crianças, usa, Pai, a revelação do Espírito Santo para levantar uma geração de profetas, uma geração de adoradores, Pai Santo. Usa, guarde cada um deles aqui, Pai, com o teu sangue, Jesus. Livra do maligno, livra de contra-ataque do diabo, Pai Santo. Abençoa eles, Pai, que estarão ensinando futuros homens, mulheres de família, futuros pais, Pai, a terem uma vida melhor do que a nossa, Pai. Abençoe e guarde eles, Pai, em nome do seu Filho Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Vamos chamar agora os menores. Gustavo, Radassa, vai por ali, ó. Aqui na frente. A Manu também. A Kimberly. A Júlia. A Ana Luísa. O Arthur. A Bia. A Louise. Aí depois a gente vai chamar a turma dos maiores, já vai. Vamos interceder, igreja? Senhor Deus, abençoa, Pai, esses pequeninos. O Senhor disse: vinde a mim, os pequeninos. Nós queremos abençoar eles, declarar que eles são uma bênção, que eles são a igreja de hoje, que eles fazem parte do corpo de Cristo. Abençoa, Pai, a mente, o coração, que cada um tenha o coração obediente ao Senhor. Sejam queridos, atenciosos uns com os outros. Repreendemos todo o mal, em nome de Jesus.
todo espírito de briga, de confusão, repreendemos em nome de Jesus, declaramos que o Espírito do Senhor está sobre eles, em o nome do Senhor Jesus. E declaramos que essa primeira aulinha de hoje vai ser uma bênção, com o mover do Senhor naquele lugar, com as crianças sentindo a tua presença, em o nome do Senhor Jesus. E eu creio que quando esses pequeninos abrirem a boca para louvar, o Senhor habita em meio aos louvores, o Senhor estará presente. Como está aqui, o Senhor estará naquela salinha, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podem subir com a professora auxiliar. Agora, vamos chamar os maiores. Natália. Maria Cecília. Igor. Azaf, Caleb, Natan, Christopher. Tem uma pessoa lá atrás que está de bigode já. Se você chegar perto, você vai ver o bigode. Calma, seu dia vai chegar, os adolescentes vão chegar, calma. Não esqueci ninguém não, né? Não. Natan eu chamei. Natan, vem para orar. Sobe lá. Quase esvaziou a igreja. Agora vocês entendem por que tinha que ser 2 turmas, né? Vocês estão entendendo, né? Senhor Deus, nós declaramos a tua bênção sobre os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a mente, o coração, o entendimento e o privilégio que eles têm de ouvir e receber a tua palavra. Pai, que a palavra entre no coração deles, que cause neles assim um mover, que eles sejam crianças que cresçam com princípios do reino no coração. Pai, que eles sejam crianças cheias do teu Espírito Santo, crianças que oram, crianças que profetizam, crianças que são usadas, ó Deus, por ti para ministrar cura. Em o nome do Senhor Jesus, declaramos a tua bênção. Que a aula de hoje seja uma bênção, que eles se tornem amigos em Cristo, que eles possam ver que eles têm uma família aqui na igreja, amigos, irmãos em Cristo. Que essa turma, Senhor, dê muitos frutos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Podem subir. Amém. Amém. Tem. Aleluia. Amém, amados. Vamos lá então a palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Piscou o olho, né? Já estamos no final de ano. Meu Jesus. E hoje é a continuação da mensagem da semana passada. Qual foi a mensagem da semana passada? Vale a pena ser o quê? Vale a pena ser justo? Falamos que vale a pena. Porque o tema é: o justo viverá pela fé. Se eu quero viver pela fé, eu tenho que ser justo. E hoje o tema de hoje é ativando a sua fé. Todo mundo aqui tem um pouquinho de fé, amém? Por exemplo, você tem fé que você vai na padaria, você tem fé que vai comprar pão. Isso é uma fé. Agora, por exemplo, você está desempregado. Você precisa arrumar um emprego bom. Você precisa de uma fé maior para procurar um emprego bom. Então, existem níveis de fé. E você pode viver uma vida em abundância, uma vida de bênçãos do Senhor, ativando a sua fé. Porque Deus já escreveu e já determinou coisas maravilhosas para a tua vida. Está lá em Salmos 139. E às vezes, nós não desfrutamos disso por causa da nossa fé. Então hoje é como ativar aquela fé assim para você começar a realizar coisas que antes estavam paradas. Antes você não tinha aquele nível. Não, eu preciso de muita fé. Então tem níveis de fé que você já tem um nível de fé, mas agora tem coisas que você quer conquistar, que você quer ter na sua vida, seja espiritual, emocional.
Você viu que você precisa ser justo primeiro. E por Jesus somos justificados. Agora, eu quero ativar minha fé para que eu venha realizar e ver grandes coisas. Amém? Vamos abrir Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Primeiro vamos ver o que é fé. O que é fé? Fé demais não cheira bem. É um filme que eu assisti muitos anos atrás, com um ator bem famoso, Steve Martin, né? O tema já diz, fé demais não cheira bem. Mas tem que ter uma fé assim genuína, uma fé que cause, uma fé que venha trazer resultado para a tua vida. A fé tem que trazer resultados, tá? Então, o que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Eu vou ler aqui, do 1 ao 3. Todo mundo achou? Ora, a fé é a certeza, diga certeza. Certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova, diz prova, daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Amém? Amados, olha só, então a fé é a certeza, aquela certeza no teu coração, que você vai receber algo que está esperando já. Então você tem um desejo, um sonho, um projeto, é aquilo que se está gerando dentro de você. Né? Você não está vendo, tá? Mas tem uma prova dentro de você. Isso é fé. Então nós precisamos de fé para várias coisas. Fé para pagar aqueles boletos final de mês, né? Fé para uma cura. Fé assim, e tem fé para expulsar legiões de demônios que vão trazendo angústia na nossa casa. Às vezes passa por uma tribulação, uma angústia demoníaca, e às vezes você precisa de uma fé de tal nível para expelir esse tipo de espíritos. Agora, uma coisa você tem que saber. Versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Pedi por irmão aqui ler na sua versão. Hebreus 11, 6 agora. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Amém? Amados, se você não tiver fé, então é impossível. Você pode cantar para Deus, você pode dizimar, pode ofertar. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que se aproxima dele, né, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Olha só, a fé muitas vezes tem a ver com recompensa. Aquele sonho, aquele projeto, aquela meta. Mas detalhe, todos quantos se consagram a ele. Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui. Eu quero ser bem rápido nessas explicações. Vocês já conhecem as histórias aqui, mas hoje eu quero ver a parte prática também. Então, vamos ver alguns exemplos de fé. A fé requer uma atitude nossa. Eu quero, sabe, tipo, entrar numa vaga, ser um servidor público. O que eu tenho que fazer? Estudar. Mas estudar de qualquer jeito? Não. O Maico uma vez me contou um cara da Donep, né? Passou em quantos concursos aquele cara? Mais de 12 concursos. Ele ensina, né, como você conseguir essas metas. Então tem que estudar. Eu tenho que ter uma atitude para poder chegar naquele benefício. Então, alguns exemplos de fé. A fé requer uma atitude. Um exemplo aqui, vocês já conhecem a história, está em Mateus 8:10 em diante. Dizia assim que tinha um centurião romano que tinha um servo dele paralítico na casa dele e sofrendo. Ele se encontrou com Jesus. Jesus, mestre, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Eu sou centurião romano, quem sou eu? Mas assim, como eu sou soldado, eu conheço questão de autoridade. Eu dou uma autoridade, uma ordem para o meu servo e falei, vai. Digo para os meus soldados, vem, e eles vêm. Então, Jesus, não se incomode de ir na minha casa, mas dá uma ordem. Dá uma palavra de Jesus. E eu creio que assim que o Senhor dar uma ordem, na minha casa haverá cura. Jesus olhou para os discípulos ali e falou, louco, hein?
Nem em Israel achei tamanha fé como essa. Então Jesus ele olhou para aquele centurião e falou: vá. Como você creu, como você teve fé, como você, da maneira que você acreditou, assim lhe acontecerá. Diz que na mesma hora o seu servo foi curado. Uma atitude. Ele creu numa palavra. Creu numa palavra, e aquele homem que estava assim a alguns quilômetros de distância, ele foi curado por causa de uma atitude daquele homem que estava intercedendo por ele, o centurião. Outro exemplo também, você já conhece, aquela mulher do fluxo de sangue. Mateus 9:21 dizia que Jesus estava caminhando no meio da multidão, muita gente assim, Jesus tipo passando, todo mundo assim, querendo assim, tipo um popstar, né? Colocando a mão em Jesus, eu peguei nele também e tal. Agora teve uma mulher doente, fluxo de sangue, 12 anos, médico nenhum resolvia. E ela imaginou, se eu conseguir chegar e tocar na borda das vestes dele, eu creio que eu vou ser curada. E a mulher fez um esforço total. E quando ela chegou e tocou na hora do manto das vestes de Jesus, Jesus sentiu, alguém me tocou. Daí Pedro, Jesus, você está me tirando, Jesus? Está todo mundo te tocando. Eu falei, não, alguém me tocou porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, alguém me tocou com fé. Aí Jesus, eu queria olhar quem que me tocou, que tirou de mim poder e fé. Aí a mulher assim, assustada, assim, olhou para Jesus, foi eu, Senhor. Eu estou sofrendo de uma doença há 12 anos, sofrendo de fluxo. E eu estava pensando comigo mesmo, se por acaso eu tocar na hora das suas vestes sagradas, eu creio que eu vou ser curada. E foi assim, Jesus. Assim que eu toquei no Senhor, mestre, eu fui curada. Jesus olhou para ela, viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Amém? Requer uma atitude de fé. Neste momento eu quero convidar, pode sentadinha mesmo, Cleide. Conta o teu testemunho de fé. Graça e paz, igreja. Então, o ano passado, foi 2021, foi em agosto, eu comecei a sentir muitas dores na barriga, dor de cabeça, muita dor. Aí fui em vários médicos, os médicos não descobriu o que era. Aí, quando foi um dia, a doutora falou assim, Cleide, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Foi perto de dezembro, ela falou, vamos fazer para dia 11 de janeiro, vamos marcar a tua cirurgia. Aí eu fui fazer minha cirurgia, foi feito o procedimento, só que só tomei anestesia, né? Porque não precisou fazer nada. Ela falou, Cleide, eu não precisei mexer em você, que você não tinha mais nada. E foi o ano passado, em agosto, né? E agora, e foi dia 21 de agosto agora, desse ano agora, que a pastora teve a ministração sobre cura. Ela andou passando aquele álbum dela aqui na igreja, né, ministrou sobre cura. Os pastores chamaram para poder estar ungindo aqui, né? E eu falei, naquela hora eu falei, eu quero ser curada. Só que antes, né, eu voltei a fazer outros exames, e daí a doutora falou para mim que eu tinha que retirar o útero, porque eu tinha muito sangramento, 1 ano sangrando, muita dor, sangramento, e todo dia chorando, pedindo para Deus que Deus me curasse, né? E o Edemar falava assim, calma, amor, vai dar certo, vai ser curada, né? E eu ali falava, meu Deus, e eu pensava nessa, né, o pastor acabou de falar da mulher do fluxo de sangue. Eu falei, meu Deus, eu estou todo esse tempo, né? Para mim é muito, né? Mas imagina ela com 12 anos, né? E aí eu pedindo para Deus que eu queria ser curada. Daí ela falou assim, a doutora falou assim, Cleide, você vai fazer os novos exames e daí você vai fazer o medicamento 3 meses. Passado esses 3 meses de medicamento, você vai voltar. Se continuar, você vai ter que fazer a retirada do útero, porque não tem jeito. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não quero, né? E eu sempre orando, pedindo para Deus, jejuando, fazendo de propósito, que eu queria ser curada e não fazer uso de medicamento nenhum, não retirar o útero, né?
E graças a Deus, naquele dia que a pastora ministrou a cura aqui, o pastor, vocês todos oraram, e naquele dia eu senti que eu fui curada. E agora eu voltei na doutora, agora esse mês, né, com os últimos exames, daí ela falou assim para mim, Cleide, eu não sei o que aconteceu, você não tem nada, você com essa tua idade, porque ela achava que era por eu já estar com 41 anos, né, e daí entrar para os 42, podia ser, né, os hormônios, coisa e tal, daí eu falei assim, ai, doutora, eu fui curada, não tenho mais nenhuma dor, não sinto mais nada. Aí ela falou assim, a sua fé, se você tem fé para isso, você foi mesmo, porque voltou os exames, Cleide, você não precisa nem de mais e nem de menos, você está curada, você não deu nem alteração de nada. Daí eu falei, graças a Deus, e eu peço, quem tenha, né, um pouquinho de fé, porque às vezes a gente fala que não tem, né? Mas a gente tem sim, tem que ter um pouquinho, porque às vezes assim, a gente fica tão assim de baixo astral que a gente pensa que Deus não ouça nossa oração, né? E eu falei, meu Deus, eu falava, Senhor, será que Deus não me ouve minhas orações? Eu falei assim, não, mas eu sei que eu tenho um pouquinho de fé, porque para mim está pedindo, né, e clamando o Senhor, buscando, eu sei que Deus vai me alcançar. Aí, esses dias eu falei, meu Deus, é coisa de Deus, porque, olha, não tem o tanto de vezes que eu sofri, que eu pedia para Deus, e eu falava para o Edemar, meu Deus, ainda tá, não estou conseguindo. Todos os dias não estava bem, todos os dias com dor, todos os dias eu não acordava, e eu falava, meu Deus, o que é isso? E agora, graças a Deus, estou curada, estou com os exames, tudo assim, ok, não preciso tomar, eu comecei a tomar vitamina D só por tomar, mas está tudo ok. Eu falei, meu Deus, agora eu comecei a fazer exercício, estou até correndo, levantando 6h30 da manhã, estou indo correr, e só glória, nossa, olha, tem que ter um pouco de fé, tem que colocar em prática, né, que Deus ouça a nossa oração. Amém, igreja? Oi? Você creu? Sim. Amém. Então, glória a Jesus. Palmas para Jesus. Ela creu. Ela creu, é isso, amados. Glórias a Deus. E na palavra de Deus, não foi só aquela mulher que foi curada. Jesus foi para uma cidade chamada Genezaré. Não precisa abrir, está em Mateus 14:36. Pessoas ouviram o relato e falaram, Jesus, deixa eu só tocar no teu manto. Só tocar no manto. E Jesus permitiu, não. Quer tocar? Toca no meu manto. E pessoas que tocaram no manto de Jesus também foram curadas. Então não foi só o caso daquela mulher, mas outras pessoas também souberam disso, também foram curadas por tocar no manto de Jesus. Então requer uma atitude, né? E a gente aprende que Deus não se move pelas nossas necessidades. Deus se move pela sua palavra. E quando nós ativamos a fé com a palavra dele, aí tem resultado. É assim que funciona, amados. Você conhece também a história dos 2 cegos, né? Em Mateus 9 diz bem assim, em que Jesus estava assim ouvindo os cegos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós aqui, Senhor. Jesus estava em casa. Você sabe quando você chega em casa, você quer descansar. Chega em casa, quer descansar, aí Jesus, entrando em casa, né, os cegos se aproximaram e Jesus perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Sim, você acredita que eu sou capaz de te devolver a visão? Aí os 2 cegos, sim, nós cremos, Senhor. Então, Jesus tocou nos olhos dele e disse, que seja-lhes feito segundo a fé que vocês têm. Ele sempre devolve. Que aconteça com você de acordo com o que você está vendo pela fé, pela tua mente. Que seja feito conforme você está acreditando aí. Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus advertiu, não conta isso para ninguém. Né? E também o cego Bartimeu, em Marcos 10, 51, 52 também, outro cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo, cala a boca, cego. Deixa Jesus andar ali. Ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí falaram assim, Jesus está te chamando, Jesus quer falar com você. Aí Jesus perguntou, o cara era cego, né? O que você quer que eu te faça? Aí o cego podia falar, eu quero uma casa. Ou quero, né, um cão guia, um cachorro. Né? Vai saber, Jesus quer saber. O que você quer que eu faça por você? Aí o cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar. Mestre, eu quero ver. Aí Jesus disse, vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu o caminho de Jesus. Amém?
Então, requer uma atitude de fé. Ele se levantou, né? Foi até Jesus, ele creu, e imediatamente a fé dele se ativou a sua visão. E é tão importante isso, amados, que você entender um pouquinho de visão. A gente assim que tem família com problemas de visão, o nervo óptico, quando seca ou quando dá problema, é só mesmo assim Jesus para fazer um milagre assim intraocular. Ele faz milagres nos dias de hoje. A gente já vai ver história ainda de cegos sendo curados, em nome de Jesus. Amém? A mulher cananeia também, uma mulher que era de outra nação, que no passado foi inimigo de Israel. Né? A mulher, ela está lá em Mateus 15, 28, que essa mulher, ela tinha uma filha, uma jovem filha que estava endemoniada, virada no diabo, a menina. Meu Deus do céu. E ela foi até quem tem autoridade para expulsar demônios, Jesus. Ela falou: Jesus, tem misericórdia da minha filha está lá acamada com um demônio no corpo, Senhor, tem misericórdia. Jesus passou, fingiu que nem ouviu. E Jesus queria ver até onde aquela mulher ia. Aí ela insistiu, e os discípulos: Jesus, manda ela embora, está incomodando aí. Ela gritando: mestre, cura minha filha, está endemoniada. Jesus falou assim: não é digno, né? Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Não posso fazer isso. Aí aquela mulher: mas até os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, ela queria comer a migalha, mas aquela migalha ia saciar ela. Ai, Jesus queria ver essa resposta dela, a perseverança dela em continuar. Jesus disse: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Aquela mulher tem que ter uma fé perseverante, uma fé assim, vá atrás. Mesmo que Jesus está em silêncio, procure. Fala: Jesus, nem que for da migalha, mas eu quero comer, eu quero ter esse resultado na minha vida, Senhor. E aquela mulher a sua filha foi curada. Agora tem uma coisa que deixa Jesus indignado. Você já viu Jesus furioso, bravo? Jesus, nossa, você vê a cara dele bravo, você não vai gostar, não. Jesus, ele fica indignado com a incredulidade e fé pequena. Se tiver uma fé pequena e incredulidade, ele fica assim, indignado. Não precisa abrir também, você conhece esse texto. Em Mateus 8, né, Jesus estava com os discípulos no barco. Jesus estava dormindo, descansando, dia de trabalho, exausto. Chovendo naquele barco, tempestade, quase a pique. E os discípulos: mestre, não te importa que nós perecemos? Já morrer, Jesus. Acorda, Jesus, vamos morrer. Aí Jesus levantou, ordenou para o vento, para o mar se aquietar. Aí Jesus olhou para eles assim e falou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Por que vocês estão com tanto medo? Alguém pode abrir Marcos 4:40? Marcos 4:40. E lê para nós. Marcos 4:40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amém. Alguma outra versão? E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Tem alguma outra versão que diz covardes? Isso, passa para rolar. Lê para nós. Que interessante Jesus chamar: e aí, covardão. Olha, Jesus chama de covardão. E aí? E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Olha aí, Jesus. Seus covardes, cadê a fé de vocês? Imagina Jesus dando assim, puxando a orelha. E aí, covardão? Covardão, cadê a fé de vocês? Seus covardes. Jesus fica indignado com a nossa incredulidade. Chamou de covarde. Repita comigo agora: covardia, medo, não anda junto da fé. Então, em covardia e medo não anda junto da fé. Agora declara comigo: o medo rouba nossa fé. Quantas vezes acontece coisas que exige para você a tua fé e vem um medo, vem assim, não vai dar certo, vou perder isso, né? Uma doença, uma enfermidade. Declara comigo agora também: coragem e fé são parceiros e andam juntos. Amém? E por falar em vento, gostaria de passar o microfone ali para a Fernanda.
Fernando tem um testemunho para contar também essa semana aí, relacionado com o vento. Algo que ela estava pedindo para Deus, Deus fala comigo, algo que relacionado com o vento. E aí, Fernando, conta lá. Aquilo do ventilador. Conta aí. Eu estava sem ventilador em casa, daí eu estava orando para Deus, né? Eu falei assim, Senhor, por favor, abençoe um ventilador, pelo menos um, né, para mim dormir com as crianças, porque de noite tem muito pernilongo e era horrível, né? E eu orando para Deus, daí no outro dia a filha da dona da casa lá, onde eu moro, ela me mandou uma mensagem, Fernanda, me desculpa, até mandei o print pro pastor da conversa. Você quer um ventilador? Daí eu falei assim, eu tava orando para Deus, mandei um áudio para ela, eu tava orando para Deus para que eu ganhasse um ventilador. Aí ela me levou o ventilador antes de ontem lá em casa. Oh, glória a Deus! Você está palmas para Jesus também? Até ventilador, amados! Oh, glória a Deus! Ela estava orando para Jesus. O ventilador, ela foi no secreto. Aí o Pai que vê no secreto te recompensará. Aí a vizinha, olha, você não quer um ventilador para você? Manda para cá, manda. É Deus, amado. Fé. Ela pediu com fé. Porque ela já sentia assim o ventilador já naquele quarto, tirando todos os mosquitos, né? Ventilando ali para as crianças, pela fé, né? E aconteceu. Também, um outro caso aqui, que Jesus chamou a atenção, lembra quando Pedro anda sobre o mar com Jesus? Essa história você conhece também. Mateus 14:31, né? Quando Jesus estava com Pedro lá, Pedro olhou as ondas, os ventos e começou a afundar. Eu falei, Jesus, salva-me, Senhor. Jesus segurou na mão dele e chamou a atenção dele. Jesus disse para ele, na Mateus 14:31, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amados, 2022 está acabando, né? Quantas vezes estávamos afundando, e falou, Jesus, me salva, Jesus. Jesus, ele te segura aqui. Ô, Rodrigo, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quais foram as circunstâncias desse ano que você olhou assim? Duvidei mesmo, hein? Misericórdia. Santo de Israel. Mas ele falou assim, por que você duvidou, homem de pequena fé? Jesus amado. E também, Jesus ele chamou a atenção de uma geração inteira. Tinha um menino gadarenizado. O que é gadarenizado? Um menino demoniado. Meu Deus do céu, um menino que espoleta. Olha, ninguém segurava o menino se jogava no fogo, se jogava na água, menino louco. E daí o pai, desesperado, pediu para os discípulos curar o menino, expulsar o demônio do menino. Não conseguiram, os discípulos não conseguiram. Então o pai levou para Jesus. Jesus, está aqui o meu filho está endemoniado. Cura meu filho, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Então Jesus declarou, ó geração sem fé e perversa. Imagina Jesus declarando isso, geração sem fé e perversa. Até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-mo aqui o teu filho. Jesus chamou a atenção de uma geração que era perversa e incrédula. E ainda mais, ele falou assim, até quando eu estarei com vocês e vocês estarão sofrendo com a vossa incredulidade. Declara comigo, a incredulidade me faz sofrer. Não é verdade? Quantas vezes assim, nossa, né, Maísa? Meu Deus do céu, luta. Falou, meu Deus do céu, como vai ter uma trégua? Aquela falta de fé faz a gente sofrer. Você não sabe se você anda, se você fica para trás, fica parado. Não sabe se crê, se não crê. Se é uma palavra de um médico aqui, uma palavra de alguém aqui. Então, a incredulidade faz a gente sofrer. Jesus disse isso, que a incredulidade faz nós sofrermos. Agora, declare comigo. A fé me faz viver. É verdade. Né? O justo viverá pela fé. Então, a fé te faz viver. Então, mas Jesus, os discípulos depois perguntando para Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio desse menino aí? Jesus repreendeu eles, é por causa da pequenez da fé de vocês. Vocês têm fé? É uma fé pequena. Aí Jesus dá um exemplo em Mateus 17:20, né? Pois em verdade eu vos digo que se você tiver fé
como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Alguém já viu grão de mostarda? É pequenininho, não é pequenininho? Se Jesus falou que eles não conseguiam expulsar por causa do tamanho da fé deles, não tem a ver com o tamanho do grão de mostarda, mas como um grão de mostarda. Como um grão é pequenininho, mas dentro daquele grão de mostarda tem ali o código genético, o DNA daquela mostarda que ela vai ser lançada na terra, vai ser ali, né, cuidada, regada, e no tempo certo vai criar uma grande árvore, uma planta ali. Assim também a nossa fé. É pequenininha, mas ela tem aí todo o código que faz crescer e desenvolver. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês não conseguiram expulsar o demônio por causa da pequena fé. A fé de vocês não está desenvolvida. Mas tem que ser como um grão de mostarda, uma sementinha que você joga essa sementinha aqui, né? Vai regando, plantando, e quando você vai ver, ela vai se tornar uma grande árvore. Tá? Por causa, né, da fé de vocês. Aí, se vocês tiverem fé como um grão, vocês vão dizer, vão proferir a este monte, passa daqui para lá. Se você crer no que você disse, assim vai acontecer. E Jesus disse: nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Amém? Então agora, como a gente faz para ativar nossa fé? So, Jesus diz que nos dias da vinda dele, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Vai ser pouca gente com fé. Ano que vem você vai começar a escutar já pessoas falando de biochip, que vai te ajudar a recuperar a visão, vai te ajudar você a ser uma pessoa melhor. Chuta. Que isso aí já é a marca da besta. E quem colocar o chip da besta, amados, perdeu a salvação. Porque ela vai perder o controle de si mesmo. Eles vão querer... E diz que esses chips, esses eletromagnéticos, eles têm a potencialidade de fazer você perder a sua fé em Deus. Então você vai perder o controle da sua mente. É isso que deseja a elite mundial. E tem muito pastor que vai falar, pode colocar, amados, que não tem nada a ver com a marca do diabo. Com a marca da besta. Tem muito pastor que vai falar, mas estão tudo comprado já, tá? Mas fique alerta. Vão querer potencializar a sua mente. Você vai perder a sua fé. Então, como ativar a sua fé? Vamos abrir lá, Mateus capítulo 21. Vou pedir a ajuda de vocês, Mateus 21. Versículo 18. Mateus 21, do 18 até o 22. Quem achou o 18 pode ler. De manhã, cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Amém. Alguém já foi trabalhar de manhã sem tomar café? Como é que está a barriga? Lá atrás. Jesus teve fome. Correria, né? Versículo 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Então Jesus foi atrás de uma figueira ali, ver se tinha fruto. A fruto não tinha nada, nem um figuinho ali, né? Nada. Jesus conversou com a planta. Disse, nunca mais dê frutos. A avó Ana, a senhora conversa com planta, não conversa? A avó Ana conversa bastante com plantas. E funciona conversar com planta, avó? Ah, cadê o microfone? Eu quero ouvir rapidinho. Qual a história para contar? Pode ficar aqui. Conta a tua história lá, vó. Quando eu vim outra vez que eu vim aqui, eu deixei o pé de pocã carregadinho de pocãzinha desse tamanho, né? Eu fui, conversei com ela e vim embora. Aí ficou a vizinha para molhar as plantas para mim, né? Só que quando eu cheguei lá, meu pé de pocã estava sequinho. Não tinha uma fruta. Uma pocãzinha. Eu cheguei nela e eu não estava bem de saúde, né? Cheguei lá e falei assim, você morreu no meu lugar, né? Porque eu deixei você tão carregada de fruta. Eu cheguei e encontrei você morta. Você morreu no meu lugar. Sabe, aquela coisa, senti aquela vontade de falar com Deus assim, sabe? E olha, secou.
não ficou uma folhinha, ficou seca e descascada, assim, o pé de pocanha. Deixei carregadinho de pocanha. Deixou carregadinho de pocanha, a avó foi embora, estava doente, né? E daí, quando ela chegou, estava seca. Chega lá. Vou chegar lá. Não é fácil, né, vó? Mas funciona conversar com planta. E a planta sente saudade da gente. Continua lá. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Pode continuar. Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Amém. Versículo 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém. Esse exemplo é clássico, que eu quero passar para vocês. Vamos ver um outro testemunho já. Jesus estava com fome, a figueira não tinha fruto. Jesus falou assim: nunca mais tenha fruto de ti. E a figueira secou na hora. Jesus, como é que foi isso? Que coisa, Jesus, que coisa? Me fala aí, Jesus, qual que é o segredo? Aí Jesus falou assim para eles, né? Eu asseguro para vocês que se vocês tiverem fé e não duvidar, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vos receberão. Amém? Passo agora para a irmã Neuza, que a irmã Neuza tem um caso aí para contar de falar com planta. A paz, irmãos. Então, é verdade. Eu tenho um pé de caqui lá que o meu esposo, antes de falecer, a gente havia plantado, né? E ele só dava folha. Foi naquela época ele começou a secar. Aí o pastor uma vez falou que a gente podia falar com planta, com isso, com aquilo. Aí eu cheguei embaixo dela, quando eu cheguei em casa, falei: olha, o pastor falou para mim que eu posso conversar com você e que você pode dar fruto. Então eu creio que pode dar. Não, quanto que deu, né, pastor? E daí que carregou? Nossa, estava... Aí eu mandei podar, e podar errado. O Ivo falou para mim: meu Deus, a senhora matou o pé de caqui. Aí eu falei: meu Deus, mas não vai morrer, não. Vai lá ver como é que está de novo. Voltou as folhas, tudinho. Sabe, porque foi podada, acho que meio que muito assim, né? E daí ela está lá cheinha de caqui. Olha aí. Está tudo de novo lá com o caqui. Amém. Né? Eu lembro de uma outra foto que eu tirei lá, que a dona Neuza ameaçou o caqui. Só se você não tiver dar caqui esse ano, eu vou te cortar. A caqui o caquizeiro ouviu, outro ano carregou. Mas é bíblico. Constantino também, né, amigo do pai, teve essa experiência. Eu estive lá em Morretes e eu vi a árvore carregada. Então fale, declare para coisas que você acha que não tem vida. Tem vida. Declare diante daquele monte. Que monte? Monte de problema. Aquele monte de problema que não tem solução. Declare: monte, vai para o mar, se joga no mar, monte, não quero te ver. Sai da minha frente, monte de problema. Se você crê que assim se fará sem duvidar, vai acontecer e nada vos será impossível. Só tem um detalhe dessa cláusula aqui que impede você de você ativar a fé. Vamos abrir? Marcos capítulo 11, 22 e 26. Acompanhem comigo, se vocês quiserem abrir ali. Só tem um detalhe que atrapalha a ativação dessa palavra. Vocês têm que aprender a declarar coisas. Eu vou conquistar, eu vou conseguir, vou fazer aquela viagem, eu vou construir aquela casa, aquela coisa dos meus sonhos, aquela minha cura. Já estou me vendo curado, estou me vendo já batendo as minhas metas do trabalho. Eu me vejo, já declare, e o universo vai conspirar tudo a teu favor. Pelo poder da palavra, porque você é semelhante a Deus. E disse Deus: haja luz. E disse Deus: você é semelhante a Deus. Por isso que quando a gente fala coisas ruins, a gente atrai coisa ruim também. Então tem um detalhe aqui, uma causa pétrea aqui, que se acontecer isso, atrapalha todo o fluir desse poder sobrenatural. Marcos 11, 22, diz bem assim: respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que alguém disser a este monte: levante-se
e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá no que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Amém? Falta de perdão é um empecilho para ativar a sua fé. Se na oração você pedir, a pessoa está contra você. Ah, é verdade, tem que consertar, senão o poder não flui. A vida não vai para frente, você fica assim, parado. Então, muitas vezes, para a gente mudar de vida, não depende de Deus, depende de nós. Deus não se move pela necessidade, se move pela sua palavra. E quando se ativa pelo poder da fé na palavra de Deus, as coisas acontecem, as coisas fluem. Tá? Mas tem um detalhe aqui que eu acho maravilhoso. Amados, levanta a mão aqui quem está passando pela prova. Levanta pela prova. Vamos abrir Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 2, 3 e 4. Vamos pedir alguém para ler para nós? Tiago 1, versículo 2, 3 e 4. É até estranho nós lermos isso hoje. Meus irmãos, tendes por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando coisa alguma. Amém. Maísa, imagina isso, Maísa. Considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Obrigado, Jesus, eu estou alegre demais. É estranho, né? Mas as provações, elas estão aí para fazer o quê? Para potencializar a tua fé. A pastora Karine contando um testemunho aqui da reforma aqui da igreja, né? Quando ela viu isso aqui, no 9 de janeiro era para estar pronto, né? Só quando pegamos ali, eu falei, meu Deus, Deus foi dando para ela a medida de fé. Cada semana fé. E ela tem coisa para contar, né? E tem coisas sendo geradas ainda. E detalhe, conforme Deus te dá a aprovação aí, é motivo de alegria. Eu falei, estou passando pela aprovação, amém. Mas Deus está aumentando a minha fé. Deus está aumentando a minha fé para coisas maiores, né? Então, a fé também sem atitudes é uma fé morta. Fé sem atitudes é uma fé morta. Você lembra a história de Moisés? Como é que fez para o mar se abrir? Deus falou assim, se os teus filhos do mar se abrir, começa a marchar. Deus requer de nós uma atitude aqui nessa atmosfera, para que você comece a viver. Dê um primeiro passo você, né? Dê o primeiro passo. E em Tiago 2 também diz bem assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Eu tenho fé. Se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Aí ele fala assim, se tem um irmão da igreja que está passando necessidade de comer e de roupas, aí vem pedir ajuda e você, irmão, eu tenho fé, vai na paz, come, se veste, fica tranquilo, vai na paz. Se você não ajudou nada essa pessoa, a tua fé sem obras é morta. Não adianta você dizer isso, porque a Bíblia fala, se crê em Deus, até os demônios, eles creem e se estremecem. E diz bem assim também a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, a tua fé tem que estar acompanhada de atitudes, de obras, de coisas que vão fazer acontecer. E Tiago 2,26 diz assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Vamos para o final já. Fé sem atitudes é uma fé morta. Você tem que ter atitude. Tem que crer, sem duvidar que vai conseguir, que vai realizar. Tem que se enxergar, tem que se visualizar já. Isso é fé. Fé, né, é a certeza das coisas que se esperam. A prova.
Deus tem grandes coisas para nós nessa vida ainda. Passamos por uma pandemia. Está vindo outra pior aí, amados. E Deus está mantendo você vivo porque Ele quer que você viva ainda os melhores dias da sua vida. E você vai viver pela fé. Coisas incríveis, maravilhosas. E temos que aprender a ativar essa fé. Tá? Para a gente encerrar, então, Hebreus 13, versículo 7. Hebreus 13, versículo 7. Alguém puder ler para nós? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Amém. Olha só que interessante na King James. Lembrai-vos dos vossos líderes que vos ensinaram a palavra de Deus. Ponto e vírgula. Observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, vírgula, imitai-lhes a fé. O que quer dizer isso, pastor? Olhe para os seus líderes que ensinam a palavra de Deus, mas olhe o resultado da vida que tiveram. Por isso que nós estamos ministrando aqui palavras proféticas, porque nós temos tido o resultado na nossa vida. E desejamos que vocês também tenham esse resultado na vida de vocês. Ninguém aqui é obrigado a viver aquilo que nós pregamos. Mas a Bíblia fala, você está vendo o teu líder? Está vendo o líder de vocês? A palavra de Deus sendo pregada? Está vendo o resultado que está tendo na vida deles? Imite a fé deles. Porque isso vai ser benefício para vocês. Né? Como eu tenho falado que eu era um crente normal até 2016. Aí, de 2016 para cá, comecei a ativar coisas, princípios espirituais, bíblicos, milenares da palavra de Deus, que são estatutos perpétuos, e começou a ter um resultado na minha vida que nunca mais foi a mesma. E depois eu fiz um voto com Deus, se isso funciona para mim, eu quero viver isso para sempre, eu quero passar para o teu povo. E assim temos passado. Como nós vivemos muitas coisas esse ano, o retorno das festas santas do Senhor, foram dias de festa, dias maravilhosos. Então, coisas que nós trazemos, resgatamos pela palavra de Deus, porque dá resultado. Dá resultado. Quantos aqui, por exemplo, já fizeram, por exemplo, o Yom Kippur e estão tendo resultado na sua vida espiritual e financeira? Levante sua mão. Milagres de Deus, coisas que ninguém imaginava, está acontecendo. São princípios espirituais que funcionam. Então, a palavra fala assim, observe os seus líderes. Veja o resultado da fé deles. E imite a fé deles. É o que a palavra de Deus diz. Tá? E agora, para a gente encerrar. Quem quer trollar o sistema? Quem quer trollar o sistema? Quem quer trollar o mundo? Você está cansado de só apanhar do mundo, né? Apanhar toda segunda-feira até medo, né? Vou acordar hoje, o que me espera hoje? Lá vem. O que fazer então? Você vai ativar a sua fé, mas tem algo que você pode fazer para você vencer os desafios do seu dia a dia. Abre lá 1 João 5, versículo 4 e versículo 5. 1 João 5, versículo 4, versículo 5. Quem pode ler para nós o versículo 4? João 5,4? Isso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Olha isso. Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, pois Jesus não disse, porque eu venci o mundo, vós vencereis o mundo. Ele não disse isso. O que está escrito aqui é o seguinte, né? Conforme Ivo leu, o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, o que é mesmo? A nossa fé. Mas se você quer dar uma surra no mundo, vencer o mundo aí por nocaute, use a fé de vocês. Ninguém vai entender nada. Pastor Tânia, quantos testemunhos para contar? Pastor Valdir, quantas coisas para contar? O mundo não entende, mas trollaram o sistema.
trollar o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que mais, Ivo? Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? É isso. Conforme o pastor ministrou quinta-feira aqui, a nossa fé em Jesus, fé em Jesus, fé no que Ele é, fé no que Ele disse para nós fazermos, e as coisas vão acontecer. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Você viu semana passada que vale a pena ser justo, que o justo se verá pela fé. Agora imagina, você realmente quer ter uma fé, a tua fé potencializada, coisa que você ainda não conquistou, coisa que falta você viver. Não depende de Deus, depende da sua fé. Então quero que você ore comigo essa oração. Senhor dos céus e da terra, Yeshua, eu aprendi que para viver no poder da fé, primeiramente, eu tenho que ser justificado. Agora sou justo pelo poder do teu sangue. Mas assim, como o pai daquele menino que tinha demônio, não tinha fé suficiente, ele pediu ajuda ao Senhor. Eu também te suplico, ó Senhor, ajuda-me com a minha falta de fé. Completa minha fé com tudo que eu ouvi, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Retira de mim todo espírito de incredulidade, e que eu venha viver os melhores dias que já foram escritos no teu livro, e só faltava eu ativar a fé. Ajude-me a alcançar os que não têm fé, para que, através do meu testemunho, eles também creiam e sejam salvos das mãos do maligno. Pai, põe a mão na tua cabeça agora. Pai, encha-me de fé agora, no nome santo do teu filho Jesus, o Yeshua HaMashiach. Amém.